Hoje, o nosso Papo de Mãe que Ora traz como análise, discussão aqui para nós, o tema dependência química e também as suas consequências na família. Nós queremos, mãe, falar das tuas dores com relação a isso. Mas lembre-se, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé. Olá, mãe. Estamos aqui para um programa sobre dependência química. E nessa dependência química, a gente traz para essa mesa hoje, né? Porque tem muitas famílias com muitos problemas e que às vezes nem sempre é fácil de digerir. E uma grande pergunta que tem é se é doença ou não. É doença, Camila? É doença. A dependência química é uma doença. O grande fator que pega mesmo é você perceber onde começa a dependência, né, tia? Principalmente os adolescentes. Às vezes eles começam, tá na moda, estão com os amigos, eles estão com a personalidade de informação. Tá, vou pegar um cigarrinho de maconha, não sei, uma pedra de crack. E quando eles vêm, eles vão tendo sensações de bem-estar, que às vezes suprem outras carências, uma liberação grande de neurotransmissores, como adrenalina, dopamina, serotonina, endorfina. E a sensação de bem-estar é tão grande que eles sentem a vontade de usar novamente. O que acontece? Com essa dependência, eles vão precisando de doses, de quantidades cada vez maiores e intervalos vão se encurtando, porque o efeito vai ficando cada vez menos duradouro. Então, chega num ponto onde eles perdem o limite. Eles eram donos da situação e deixam de ser donos da situação. Eu não conseguia viver em contato com o mundo real. Eu não tinha tomado consciência de que eu estava me tornando um escravo. Que eu já era um escravo. Quando isso acontece, isso vira uma doença, uma dependência química. Quem trata a dependência química? O médico, o psicólogo, é uma equipe multidisciplinar. Eles não têm que ser vistos como uma pessoa que vai conseguir sair disso sozinha. É muito difícil sair disso sozinha. Então, essa equipe multidisciplinar, juntamente com o poder da oração, é um antídoto extremamente potente para o tratamento dessas pessoas. No nosso movimento Mães que Oram pelos Filhos, no Ministério dos Filhos com Necessidades Específicas, temos a abrangência para os filhos com dependência química. E temos visto grandes resultados para as mães que têm procurado a ajuda da oração, juntamente com as demais ajudas, para atuar no tratamento, no resgate dos seus filhos. E aí, Camila, você já fala quando a dependência está instalada. Isso. Mas tem também o processo preventivo. Aline, você tem filhos adolescentes. Como é que está esse mundo de hoje com relação ao álcool, à droga? Então, eu estou um pouco assustada, né? Eu estou com 2 filhos que estão em plena adolescência e nessa época da droga. O que mais me assusta como mãe de adolescente, eu acho que todas nós que estamos vivendo nesse meio está com esse mesmo assombro que eu estou tendo hoje em dia, é que a bebida, que é uma droga lícita, se tornou uma coisa muito fácil. E eles estão mesmo bebendo, eles estão entrando na bebida muito forte. E aí, como a Camila colocou, começa com a bebida. E aí hoje tem as drogas sintéticas, que são piores ainda. Porque hoje, se você não entra numa festa de 15 anos com a bebida, que o pai tira a bebida, eles entram com ácido. O ácido ninguém vê, mas você vê o comportamento deles lá dentro daquele espaço, você fala, alguma coisa não está condizendo. Gente, o que é isso? O que deu nela? Então, e fora isso, tem as bebidas que agora, as drogas sintéticas, você coloca dentro da bebida, mesmo sem as meninas nem estarem sabendo. Então, nós pais, nós mães que oramos pelos filhos, que somos mães de adolescentes, há uma preocupação excessiva de mostrar. Eu acho que a gente tem que falar muito, a gente tem que ficar muito no pé. Lá em casa, quando eles estão saindo para uma festa, eles já falam, já sei, mãe, eu falo, mas eu vou falar de novo, escuta. Falo, presta atenção, não pega bebida na mesa, cuidado com quem você está andando, não vai ser uma pessoa estranha que vai colocar uma droga sintética no seu copo. Não vai ser, isso é uma coisa que a gente tem que colocar muito firme, porque para o adolescente, pelo que eu sinto, Camila, nada vai acontecer.
Isso. Nós somos caretas, nós somos mães chatas, você fala demais. Mas eu lembro que eu fui uma adolescente muito rebelde. Eu até tenho pena da minha mãe, viu, tia Ângela? Acho que a sua oração vai comigo. Da sua mãe, de mim, você não? também. Ah, então tá bom, né? E o que me segurou muito foi minha mãe ter falado muito. Minha mãe sempre falou muito comigo de droga, eu sempre andei, eu sempre gostei de novidade, eu sempre fui uma mãe muito pra frente pra minha época, por isso que eu me incomodo, eu acho. Porque eu sempre gostei muito das mudanças, das coisas novas. Então nós, mães hoje, mães que oram, mães que têm fé, mães que têm filhos, adolescentes, nós temos que ter a oração como proteção nossa e da nossa família. Eu acho que é muito importante a oração nesse momento para que a gente tenha sabedoria no falar. Porque nós temos que ter autoridade na fala que a gente vai estar dentro de casa. E essa autoridade eu consegui com a oração. Eu não tinha essa autoridade enquanto eram mais novas, né? Assim, não tinha mesmo, eu não tinha essa fé toda que eu tenho hoje. E quando eles saem, hoje eu tenho certeza que eu falo, Nossa Senhora, passa à frente do meu filho e da minha filha e trago eles de volta para mim, da mesma forma que eles estão saindo da minha casa, eles voltem. Fiquem atentas aos sinais dos seus filhos. Eu acho que mãe tem que estar atenta. Olha, eu sempre esperei os meus acordada e dizia assim, vem dar um beijo na mamãe, né? Porque a hora que vinha dar o beijo, eu sabia o quanto que tinha ingerido de álcool ou não. São pequenos cuidados que marca depois de adulta, eles contando que sabiam, não é isso? Mônica, e você, quais são, né? A gente sabe que dependência química não tem a ver com classe social. Exatamente. Hoje é geral. Como é que você vê isso lá na parte educacional? É muito complicado, porque infelizmente os jovens, eles vão na onda, né? Um vai, eu também quero ir, eu quero sentir, eu quero perceber. E se a escola não tiver nesse processo de trabalhando em conjunto com a família, é muito complicado. Então hoje a escola tem um papel fundamental nesse processo educacional, de mostrar, eu acho que tem que mostrar mesmo, fazer palestras, dar orientação para esses jovens, as consequências dessa droga, porque como você colocou, Ângela, a droga não está só na classe baixa ou na classe alta, ela está em todas as classes. I have experience with this, including personal experience. I had a brother who was addicted to cocaine, so I know a lot about this. Em todas as idades, não é aquele cara que é magrinho ou gordinho, é bonitinho, é com qualquer um. Verdade. Quando você não tem um vício, como a Camila colocou, ela demora mais, a atuação dela é um pouquinho mais demorada. Então você às vezes não percebe, você mãe, se você não conversa com seu filho, se você não tem esse diálogo, quando você perceber, já vai ser muito tarde. Óbvio que nós não podemos nos culpar também, porque os nossos filhos, se a gente orienta bem, eles têm um processo decisório. Então também não posso me culpar se meu filho está indo para esse mundo. Mas se faz necessário eu ter esse olhar diário, esse olhar atento, de realmente de sentar, conversar, dialogar, ver as idades que o seu filho está saindo. Então é uma menina de 12 anos, será que realmente é permitido chegar em casa 2, 3, 4 horas da manhã? Como é que é a roupa que sua filha está saindo? Com quem ela está andando? Tudo isso faz com que você tenha esse processo de entender o que está acontecendo com o seu filho. E é interessante isso, Mônica, que você falou, que não é só a dependência. Às vezes o uso de álcool numa determinada noite pode mudar a vida de uma pessoa. Não é verdade? Ela pode ter relação sexual com alguém, às vezes não teria numa situação comum. E até uma droga mais forte depois Mais do álcool, forte, né? e depois ter consequência. Ô, Tânia, como é que é isso na parte psicológica, né, social? A gente sabe que a dependência química, ela tem fatores e consequências. Como é que é isso nas famílias? Pois é, depois que a doença foi instalada, né, que o vício foi instalado, né, diante de todos esses cuidados, esse mesmo o vício, a criança, o jovem está viciado, ele precisa de muito apoio. Eu sei que é difícil, né, numa família se desestrutura tudo, mas o apoio é fundamental. Our children, I mean, people we love. Ele precisa ser amado, independente do vício. A gente não sabe o que levou, as circunstâncias, e a gente não pode julgar, nem julgar a família, nem o próprio jovem, né? Temos que acolhê-lo. E vários trabalhos existem, né? Terapêutico, Alcoólicos Anônimos, o trabalho do psiquiatra, como a Camila falou, né? É uma junção de vários profissionais, né? Para atuar
junto com a família e os jovens. Sabe o que veio no meu coração agora? Que nós estamos falando aqui de dependência química dos filhos. Só que você que é mãe pode estar vivendo isso com você mesma. Ou com o marido. Ou com o seu marido, não é mesmo? Porque a dependência química, nós estamos Depende aqui de no idade, foco né? dos filhos, mas ela não depende da idade. Quantas mães podem estar sofrendo com o problema da dependência química nas suas vidas e interferindo, isso gerando diretamente problema na vida dos filhos? Então, se você é uma mãe que está nos assistindo e que tem um problema de dependência química, tenha fé, vá para a igreja, procure assistência médica e lute para que você consiga sair dessa e tomar as rédeas tanto da vida do seu filho quanto da sua. Não desista, vá em frente, né, tia? É verdade. Isso tem que ficar muito claro. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Precisamos desse discernimento. Então vamos fazer uma oração para isso? Vamos fazer uma oração para finalizar para essa mãe que está nos escutando agora? Senhor, nós queremos mesmo, diante desta mesa, onde é momento de partilha, que as famílias retornem a essa partilha, porque muitas vezes falta o diálogo dentro de casa. Que nesse momento o Senhor possa mesmo entrar nos corações, ir até as vilas e vilarejos, até os lugares mais escuros e retirar muitos filhos que hoje estão rastejando pela droga. Nós te pedimos mesmo, Senhor, levante os nossos filhos, traga os nossos filhos para uma vida nova, uma vida poderosa em você. Amém. Com Deus tem jeito. Que você possa mesmo lutar pelo seu filho e retirá-lo da dependência química. Não desista. Inscreva-se no nosso canal Mães que Oram pelos Filhos Oficial. Curta. Compartilhem. Até o nosso próximo encontro. Até! Até mais. Tchau.